Até onde vai a briga entre Arthur Lira e o governo federal? É isso que eu, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, vou tentar te responder hoje. Vamos lá! A gente viu nas últimas semanas a tensão crescendo entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, e os responsáveis pela articulação do governo federal, que tem nome, Alexandre Padilha, o ministro de Relações Institucionais. Tudo começou aí, e já faz um bom tempinho, desde que Alexandre Padilha foi acusado aí de não cumprir com acordos que tinha na Câmara, com acordos que tinha com o Centrão, que é liderado por Lira. Isso para a liberação de emendas, indicações. Desde então, Lira e Padilha foram se desentendendo ali nos bastidores, mas nada de muito grave. Só que Arthur Lira subiu o tom, chamou Padilha de desafeto pessoal, de incompetente. E desde então o que a gente tem visto aí é que o presidente da Câmara mostrou que não vai recuar nessa batalha. Mais especificamente nessa batalha que aí tá dando as caras justamente por meio das ações legislativas. Vamos lá. Arthur Lira já falou para interlocutores que vai colocar 5 CPIs para começar a tramitar na casa. 5, inclusive, é o limite aí do que se pode dessas comissões de inquérito. Pois bem, e os assuntos são os mais diversos, como por exemplo da questão de por que teve o aumento de homicídios no país nos últimos anos, até mesmo de negócios entre Brasil e Venezuela. Por outro lado, em questões legislativas, o presidente da Câmara tem recebido até mesmo indicações dos parlamentares, inclusive de oposição, que está aproveitando essa desavença, de projetos que não podem desagradar o governo. Um deles, que já tem sido falado, é justamente que prevê isenção fiscal a líderes religiosos. O governo, inclusive, tem discutido isso por meio da Advocacia Geral da União, mas o que tem sido dito é que nem vai dar tempo para isso, porque Lira vai colocar esse assunto para votação já. Pois é, de outro lado, o que a gente viu mais recentemente tem a ver com o MST. Relacionado ao MST, pra gente dar um histórico melhor, bom, o que se viu também recentemente foi que o primo de Arthur Lira foi aí retirado do cargo de superintendente do INCRA em Alagoas, que é o estado do presidente da Câmara. Isso tudo inflamou ainda mais esse debate e, com isso, o presidente da Câmara colocou para votação um requerimento de urgência num projeto que atinge diretamente o MST, que tem a ver principalmente em criminalizar, punir pessoas que praticam invasão, ocupações, até mesmo com a perda de benefícios sociais do governo federal. E isso se deu sob muito protesto do governo. O líder de governo, José Guimarães, por exemplo, disse que nada disso tinha sido acordado no colégio de líderes, então que era uma quebra de acordo. Mas o que o presidente da Câmara tem dito é: bom, se o governo federal quebrou um acordo comigo, por que eu não posso fazer o mesmo? Nisso tudo, as coisas têm se inflamado e o que se parece é que Arthur Lira não vai dar o braço a torcer. Ele já falou que não vai sossegar enquanto Alexandre Padilha sair do cargo. Inclusive, Zé Guimarães é o nome aí que Lira quer para esse cargo. E tem mais. Arthur Lira quer uma limpa de pessoas indicadas por Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde que é comandado por Nízia Trindade, que tem sofrido aí um processo de fritura, né, do Centrão principalmente. E nesse pacote todo de Arthur Lira contra o governo também tem uma outra questão importante, que é também a convocação de ministros do Estado lá na Câmara para prestar esclarecimentos. Nesta semana, por exemplo, se a gente juntar Câmara e Senado, foram 7 convocações. Então os ministros foram lá para se explicar e no meio de todas essas discussões, oposição e Centrão também aproveitam aí para fazer seus cortes para as redes sociais. Então os ministros acabam tendo que se explicar demais, tendo que se defender demais. Mas o que tudo indica também é que o governo não vai recuar e que, pelo menos por hora, vai manter Alexandre Padilha e Nízia Trindade. O presidente Lula já tem falado isso abertamente nos bastidores. Até então, ninguém tá falando de uma possível queda. Fato é que nessa briga toda, o que a gente vai ver é quem que no final das contas vai ceder, né? Porque para piorar um pouquinho mais a situação, Arthur Lira também resolveu fazer aí um pacote contra o STF, instituindo inclusive um grupo de trabalho
que apresenta que vai ter várias pautas para limitar os poderes dos ministros do Supremo e também para, por exemplo, pedir autorização para operações da Polícia Federal que tenham senadores ou deputados como alvo. Pois é, no meio de tudo isso, muita coisa ainda pode acontecer, mas o que tudo indica é que a primeira derrota do governo vai ser na próxima semana, quando os vetos serão analisados, os vetos ao orçamento, e um deles é o que mais pega aí para os deputados e senadores, que é o de bloqueio de 5,6 bilhões de reais de emendas em comissões parlamentares. Arthur Lira, por exemplo, acredita que é a partir disso que vai se dar aí, vai mostrar ao governo que realmente aqui veio e que ele, diferente do que tem sido dito nos bastidores por pessoas até mesmo no governo, não enfraqueceu nada politicamente e vai conseguir colocar o aliado dele, Elmar Nascimento, como presidente da Câmara em 2025. Bom, é muito assunto, mas é porque tudo isso tem acontecido na Câmara dos Deputados e no Senado e eu quero saber de você. No final das contas, quem que vai ter que ceder? Arthur Lira ou o governo federal? Me conta aqui nos bastidores e é claro que toda a cobertura desse imbróglio e também de vários outros assuntos você pode acompanhar em otempo.com.br. A gente está aqui em Brasília fazendo toda essa cobertura para vocês. Até mais!